É muita coisa! Bom, eu acabei de assistir Wandinha, o novo seriado da Netflix, baseado na Wandinha da família Addams. Desde o primeiro filme dos anos 90, a Wandinha se transformou na personagem favorita da família Addams e todas as interações dos filmes, os desenhos animados, quando digo desenhos animados longa-metragens, né? Os desenhos animados e até a peça de teatro que fizeram lá na Broadway, é tudo com histórias envolvendo a Wandinha. Então é natural que eles fossem fazer uma série de TV da Wandinha. A série é parcialmente produzida e dirigida pelo Tim Burton, então para quem tinha o desejo de ver a família Addams nas mãos do Tim Burton, finalmente foi realizado. E até mesmo um pouco do pessoal que queria ver o Tim Burton mexendo no Harry Potter, porque tem muitos elementos nessa série que relembram o Harry Potter. Dá até uma vontade de ver uma refilmagem do Harry Potter em uma série da Netflix que esteja nas mãos do Tim Burton, né? O elenco está excelente. A Wandinha está sendo interpretada pela Diana Ortega. Ela era uma atriz de seriadinho da Disney, fazia a irmã do meio, mas aí ela andou fazendo uns filmes de terror, tipo a Babá, Killer Queen, o X, é um filme de terror independente que trouxe de volta a sensação dos slasher movies dos anos 70, muito interessante. Participou de uma da última continuação do Pânico, então ela já demonstrou que ela tem o tipo para fazer filme de terror e que poderia se encaixar como uma Wandinha, e encaixou maravilhosamente. No elenco nós também temos a Christina Ricci, que é a Wandinha dos anos 90, que trouxe a popularidade para a personagem, né? Transformou o personagem na cara da família Addams, e ela aparece fazendo um papel total e completamente oposto da Wandinha. Ela é uma professora doce, boazinha, gentil, alegre e um pouquinho atrapalhada, meio timidazinha, tentando ser amiga de todo mundo. Todo mundo tá falando a Catherine Zeta-Jones, que veio como a Mortícia, e o Luiz Guzmán como o Gomes. Para quem não sabe, o Luiz Guzmán, ele é o latino coadjuvante cômico número 2. O número 1 é o John Leguizamo, que a gente já assistiu ele em 150 milhões de filmes. Por algum motivo extremamente enfeiado. Acredito que para ele parecer mais com o personagem do desenho animado do Cartoon, né? Isso foi se afastando desde os anos 60 com o John Astin, o primeiro ator a fazer o Gomes Addams, que não era tão baixinho, gordinho, olha, não era nada gordinho, né? E foi mudando até o Raul Julia nos anos 90, que colocou na cabeça da gente a imagem do Gomes Addams como um cara alto, galã e atlético. Mas não precisava ter enfiado tanto, porque o Guzmán tá meio que horroroso. Mesmo assim, a família não aparece tanto. É mais uma história focada na Wandinha e na escola particular dela. A trilha sonora é do Danny Elfman, que já fez um monte de clássicos e trabalha com o Tim Burton desde o começo, desde o primeiro filme dele, se eu não me engano. E o único defeito que eu podia achar é fazer picuinha com alguns efeitos em computação gráfica, mas olhando do ponto de vista que é uma série de TV, eu acredito que os efeitos estão muito bons. Fora isso, todo o resto tem qualidade de filme cinematográfico de nível e classe A. E até digo, se para melhorar a computação gráfica teria que diminuir um pouquinho nas outras partes da produção, eu prefiro ver essa computação gráfica do jeito que tá, não tem nenhum problema, porque o resto da produção tá maravilhosa.
A outra parte da produção é a turma que fez Smallville, então eu me surpreendi com a qualidade. Eu esperava que não seria um negócio todo nível Tim Burton, porque, como eu disse, o Tim Burton ele fez parte da produção e parte da direção, né? Não foi totalmente tudo controlado e mandado por ele. Apesar de, como eu disse, ter um gostinho de Tim Burton por todas as partes. Após o episódio 4, dá para sentir a diferença na direção, mas mesmo assim eles carregam o tom e o clima que o Tim Burton fez. O roteiro não é o melhor do mundo, mas é muito bom. Principalmente se for comparar com o que a gente anda vendo ultimamente das outras séries. Ultimamente as séries não andam sendo muito boas no quesito roteiro, não. Principalmente as séries americanas, né? Quem anda com a bola são os coreanos, que andam fazendo séries muito boas e muito bem escritas. O único pessoal que poderia ter algum problema seria o pessoal mais... o fã raiz, que o pessoal chama, que está mais interessado no canone clássico da série. Porque tem muitas liberdades que foram tomadas. Se você não é uma pessoa que liga muito pro canon da família Addams, vai passar batido. Agora, se você liga, vai ficar incomodado. Tem algumas coisas que até eu mesmo não vi necessidade. Assim que eu terminei de assistir a série, eu dei uma olhada, mas conforme eu fui assistindo a série, a cada episódio eu fui dando uma olhada para ver se tinham pessoas que estavam fazendo críticas e reactions. Sobre os episódios para ver a opinião deles, para ver o que eu tinha para falar. E agora que eu terminei a série e eu vi as outras opiniões, eu vou falar mais em cima da opinião deles do que da série em si. A primeira mudança que a gente encontra, e que também faz parte da história base, é o Feioso. A gente encontra um Feioso mais novo do que a Wandinha, bem mais novo que a Wandinha, sofrendo bullying na escola. A Wandinha toma as dores dele, quase mata o sujeito, e daí os pais decidem mandar ela para a escola especial do Nunca Mais, baseada numa frase famosa da poesia do Edgar Allan Poe do Corvo, o Corvo que falava Nunca Mais! E eu achei meio que desnecessário. Concordo um pouco com os mais críticos nisso, pelo fato de que, primeiro, o Feioso era mais velho do que a Wandinha. Segundo, uma característica do Feioso em todas as interações da família Addams é que o Feioso ele tinha super força e super resistência. O filme dos anos 90 dá uma bela ênfase nisso, que a Wandinha está sempre tentando machucar o Feioso e ela não consegue, e até tem uma sequência que o Feioso está mexendo nas malas do tio Chico, que o tio Chico ainda não lembra que ele é o tio Chico, e aí tem uma, não sei se é uma armadilha de urso ou uma armadilha de lobo, que pega o braço do Feioso e ele simplesmente olha como se não fosse nada, porque ele não sente nada, não machuca ele. Então o negócio o Feioso sofrendo bullying meio que incomoda o pessoal que é mais familiar com a família Addams. E principalmente eu achei desnecessário. A Wandinha podia ter outro motivo para atacar os bullies, podia muito bem ser os bullies tentando incomodar ela e ela revidando, mostrando que ninguém incomoda a Wandinha, ou então nem precisava dessa sequência, simplesmente os pais mandavam ela para Nunca Mais. Aliás, para mim não faz muito sentido, para mim e para os outros não faz muito sentido. Os Addams estão orgulhosos de terem estudado na Academia para Bruxos e Monstros, não mandarem os filhos direto para a Academia dos Bruxos e Monstros, colocarem os filhos numa escola normal, até que eles quase matem alguém. Quando a Wandinha chega na escola de Nunca Mais, a gente tem aquela sensação de Harry Potter, né, de outro mundo, porque
é uma escola especializada para monstros e nós somos apresentados a toda a variedade de criaturas que existem nas escolas, né? nas escolas mesmo, na escola. Tem lobisomens, tem sereias, tem górgonas, né? O górgona é tipo a medusa, tem cabelo de cobra e o olhar transforma as pessoas em pedra. Aí muita gente está reclamando que ficou faltando um fator mágico, que quando eles apresentam essas criaturas, a gente vai esperar que vai ter todo um clima Harry Potter e outras séries de criaturas fantásticas, né? Uso como exemplo a Escola do Bem e do Mal, que também foi lançada recentemente na Netflix. E não tem isso na série, pelo contrário, é tudo normalizado, incluindo os Addams, são meio que normalizados. Então tem horas que a gente não sabe quem é membro da escola de monstros e quem é gente normal da cidade que odeiam os monstros. Porque esse daí era o clima da família Addams, era para ser toda uma escola de família Addams. Quando chega o momento que eles ficam falando dos problemas, lá tem uma menina que é uma lobisomem, que ela ainda não consegue se transformar completamente, e a família fica fazendo pressão para ela. Eu acho essas sequências muito engraçadas, muito divertidas, nem tanto engraçadas, tem algumas que puxam mais pro drama, mesmo assim é a parte mais interessante. É meio que frustrante às vezes que essa escola mágica ela não seja tão mágica quanto a casa da família Addams no filme dos anos 90. Outro elemento também é o fato das bruxas. Eles indiretamente estão mostrando que são bruxas, estão falando de bruxas, mas quando chega na classificação dos seres, eles nunca falam as bruxas e nunca apontam a Wandinha como uma bruxa. Aliás, quando eles mostram as classes mágicas, tem uma classe lá de plantas carnívoras. A Christina Ricci é a versão desse mundo da professora Sprout, ela cuida das plantas carnívoras. E eu gostaria de ver também as aulas de bruxaria. A Wandinha é uma bruxa. O Charles Addams, o criador da família Addams, deixou bem claro que as mulheres Addams são todas bruxas. É uma família de bruxos. Quando fizeram o filme dos anos 60, eles vira e mexe mencionavam que eram as bruxas, principalmente a vovó. A vovó Addams descaradamente era uma bruxa, estava sempre fazendo poções e procurando coisas para fazer poções de bruxa. E nos anos 90, o filme do Sonnenfeld ainda diz que além de bruxas, eles eram necromantes. Aliás, o filme termina com eles fazendo a brincadeira de vamos acordar um morto, né? Deixando bem claro, eles são necromantes. Que até temos no segundo filme, o final do segundo filme, quando todo mundo é amarrado em cadeiras elétricas e vão ser mortos, eles estão rindo porque eles estão nem aí para ser mortos, eles conseguem se ressuscitar. Alguém da família vai aparecer e ressuscitar eles. Que, aliás, é a cena final do filme. A mulher do tio Chico, que foi morta, tira a mão debaixo da terra porque tá saindo. Bom, não sei se ela foi ressuscitada ou ela nunca chegou a morrer de verdade. Mas até faz parte do canon, do canone conhecido da família Addams. E eles meio que saem fora disso, né? Eles dão muita normalizada, tanto nos Addams quanto nos monstros em geral. E outras coisas foram a Wandinha sentir medo, não gostar de sentir dor, ficar incomodada com sentir dor, meio que vai contra as características da família Addams em geral. Parece que todo mundo da família gosta de sentir dor, exceto o feioso que não sente nada, né? Ninguém consegue machucar ele. Uma crítica que eu vi engraçada em inglês foi um cara falando sobre a Hot Topic. É uma loja gótica muito famosa nos Estados Unidos e eu não sei se existe algum equivalente ou se tem filiais da Hot Topic no Brasil, eu tô por fora, né? E ele tava falando que o Tim Burton tinha esse negócio aí dos góticos e dos diferentões lá no final dos anos 80 e início dos anos 90.
Só que a segunda metade dos anos 90 já tinham as jovens bruxas, já foi a era das góticas e dos góticos que vieram influenciados pelo próprio Tim Burton e pelas obras dele. E a gente teve os vampiros, os emos e por aí. O negócio do visual da Wandinha, sendo a única, ainda mais na escola de monstros, não bate muito com a atual realidade, onde é meio que se tornou comum, principalmente em escolas americanas, você ter um grupo de góticos e de góticas. E você ter as meninas vestidas à la Wandinha. E, meu Deus do céu, eu saía com essa turma aí quando 20 anos atrás, cara, em 2002, 2003. E eu tenho que admitir que essa crítica me afetou um pouquinho. Eu fiquei um pouquinho incomodado com a série, com isso daí, com aquele negócio. E eles mencionam na série, eles fazem, é uma série contemporânea. Tem telefone celular, tem rede social, e eles comentam o fato da Wandinha ser uma gótica. Ser uma garota gótica. O cara que se interessa pela Wandinha, você tá interessado em garotas góticas? Nesse caso, eu até concordo que a série ela ficaria melhor ambientizada se ela se passasse nos anos 70, os anos 80, ou talvez até mesmo no começo da onda da família Addams, nos anos 90 mesmo, quando saiu o primeiro filme. Mas como eu disse, tudo o que eu estou falando aqui é mais picuinha do pessoal que é mais interessado no lore, que tem uma ligação emocional com aqueles dois filmes dos anos 90 que, vamos falar a verdade, né? Nos últimos 20 anos eles viraram passando sem parar na sessão da tarde. Todo mundo que cresceu assistindo esses filmes, faz parte da vida deles. Eu comigo comparo com Caverna do Dragão, né? Eu falo com o pessoal de fora do Brasil, que toda a minha geração, pessoas como eu e mais jovens do que eu, a gente nasceu assistindo Caverna do Dragão. A gente passou a vida inteira assistindo os mesmos 28 episódios de Caverna do Dragão e a gente adora Caverna do Dragão. Então, para quem tem essa ligação emocional com a família Addams, com o lore da família Addams, com a Wandinha, de como ela sempre foi apresentada nos últimos anos, eu entendo que o pessoal não gosta. Agora, se você, como eu disse, se você não tá nessa categoria, você vai gostar muito mais, você vai aproveitar muito mais, porque essas diferenças que tem, que os Addams falam alguma coisa que relembra os Addams antigos, mas não combina muito bem com os Addams dessa série, a maioria das pessoas vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Não é todo mundo que vai ficar incomodado com isso. Como disse, isso daí para a maioria das pessoas vai entrar só como picuinha. Então é aquele negócio. A maioria das pessoas, isso daí é uma série 9 e 10. Do tipo, vou dar um 9 por causa dos 3, 4 efeitos em computação gráfica que não estão muito bons. Mas por outro lado, esses efeitos em computação gráfica que não estão muito bons, se fossem muito bons, seriam assustadores demais e muita gente se incomodaria com o fato deles serem muito assustadores. Por último, uma coisa que eu vejo pessoas de fora falando, principalmente americanos, falando que não é um filme para criança, é PG-13, né? Ele não é para criança porque ele tem umas sequências muito violentas, coisa e tal. Aí eu falo, desculpa aí, mas pra minha geração, né? A gente assistia Schwarzenegger cortando um braço de um cara na sessão da tarde, no Comando pra Matar. A gente assistia umas meninas mostrando os seios de fora no Academia de Polícia, no Cinema em Casa. A gente colocava no Cine Trash da Band. Aí sim! Agora, propaganda... Agora não, 8 anos atrás, né? Propaganda infantil proibida, não pode passar nem seriado da Xena, muito menos aqueles filmes que a gente assistia, tudo sai na Rede Globo retalhado, coisa e tal. Mas, mesmo assim, se você é da minha geração e você concorda com isso,
É ridículo, é absurdo. Não, é um hipócrita, pra falar a verdade. Eu sempre falo com as pessoas, tá? O que te fez de ruim assistir esses filmes quando era criança? A resposta é sempre nada. Bom, a Wandinha tem uma produção maravilhosa, trilha sonora maravilhosa, atores maravilhosos, direção maravilhosa, escrita competente. Eu até diria que já vi escrita melhor, mas está muito boa, prende a gente, um mistério muito divertido e interessante. Como eu disse, se você não é um daqueles fãs mais rigorosos da família Addams, vai achar o máximo. Se você é um dos fãs rigorosos, ainda assim vai gostar, vai se divertir, também recomendo para você. Um abraço e tudo de bom.